Salve doutores, meu nome é William Reis e hoje aqui no Escola de Investidores a gente vai fazer um mini curso sobre como montar uma carteira vencedora, tá bom? E aí a ideia é a gente fazer um mini curso, então não vou abordar todos os temas ali de como formar uma carteira, mas vou abordar temas essenciais para você conseguir fazer algo ali de longo prazo, algo que seja duradouro, tá bom? E aí pessoal, antes de começar com o conteúdo, eu peço que você se inscreva aí no canal para a gente bater a nossa meta de passar dos primeiros 1000 inscritos, né? A maior dificuldade que tem é bater os primeiros 1000, depois começa a facilitar, porque aí eu gero um crescimento exponencial, né? E aí se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de finanças, já se inscreve para estar incentivando a gente a prosseguir com os conteúdos, tá bom? E aí doutores, vamos lá. Como formar uma carteira vencedora ali para você, como você mesmo pode montar essa carteira sem ficar precisando de intermediários. E aí eu vou estar fazendo essa apresentação, vou falar um pouquinho de mim aqui agora. Tenho 23 anos, me formei em administração lá em Brasília, hoje estou morando em Goiânia. Sou assessor de investimentos da XP Inc., né? Eu creio que vocês devem conhecer essa corretora e criador da nossa escola de investidores, onde estou dando essa aula aqui para vocês agora, né? Tem a gente lá no Instagram, tá bom? William Reis 16 aí, você pode procurar a gente lá. Tem muito conteúdo de finanças lá também gratuito para poder você estar cada vez mais aprendendo, porque eu acredito muito nessa questão de educação, né? A educação muda as pessoas e quanto mais você souber, mais independente você vai ficar, melhores investimentos você vai fazer, mais você vai enriquecer e mais o nosso país vai melhorar. Então eu acredito dessa forma eu penso e é assim que eu ajo, né? Tem aqui o YouTube por onde você está me assistindo agora. E é isso daí, doutores. Ajude a gente a crescer, a compartilhar. Eu estou disponibilizando de maneira gratuita esse conteúdo para vocês. Então, me ajude divulgando, me ajude compartilhando esse conteúdo aí, beleza? Já curte, já compartilha aí. Valeu, bora seguir aqui com o conteúdo. E aí o cronograma desse mini curso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Primeira coisa que você tem que saber ali para montar uma carteira é onde você está pisando. E aí entra na parte de macroeconomia. Vou trazer aqui alguns indicadores, só alguns, tá? Para poder a gente ter uma noção ali do nosso país, como que está andando e a gente conseguir montar a nossa carteira. Depois vem ali seu perfil de risco, que eu já vou fazer numa próxima aula, né? Objetivos de curto, médio e longo prazo, risco e retorno, que é muito importante, e da formatação ali da sua carteira, tá bom? E aí vamos lá para a primeira parte de macroeconomia. E aí deixei aqui para vocês, olha só, alguns indicadores macroeconômicos. E aí você precisa entender algum desses indicadores antes de montar a sua carteira, né? Porque é de acordo com os dados da economia você vai ajustando, adequando ali a sua carteira de investimentos, tá bom? E aí eu vou trazer a taxa Selic aqui do nosso país. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 25 de março, a taxa Selic está em 3,75. Ela caiu semana passada, né? E aí, se você ver, eu vou passar aqui com o mouse, no período ali de 2015, 16, 17, a nossa taxa estava subindo, né? Ali em 2015, 2016 estava muito alta. E aí, veja, a taxa Selic chegou a valer 14,25 ao ano. Então, se você deixasse ali o seu dinheiro em algum ativo de renda fixa, rendendo 100% ali do CDI, você ia ganhar por volta de 14% sem correr risco. Você ganharia mais de 1% ali ao mês, né? Então, naquela época seria bom você deixar lá o seu dinheiro no tesouro, em algum CDB de banco, né? Mas agora, nesse momento, já começa a complicar, porque a nossa taxa caiu muito, e isso é bom, né? A taxa Selic. Mas para quem quer ficar somente em renda fixa, aí já começa a complicar, porque você precisa ver alternativas de como você poder ganhar um pouquinho a mais, né? Porque olha só, agora está pagando 3,75. Se você desconta inflação e desconta imposto de renda, esse negócio vai render ali negativo durante um ano. E aí vai exigir que você diversifique, mas para você ter essa noção, você precisa conhecer um pouco desse indicador, a taxa Selic. A gente tem também a inflação, né? A inflação hoje do nosso país, ela está no centro ali da meta, né? Esses pontilhados aqui é o máximo da meta e o mínimo da meta. E aqui é a meta, essa linha preta aqui contínua, né?
E veja que a gente está essa linha azul, ó, é a inflação atual. A gente está ali em 4%, está no centro ali da meta, né? A nossa inflação. Então veja que a taxa Selic está caindo e a inflação está bacana, está controlada, né? Vamos para outro indicador, o câmbio. Nesse momento que eu estou gravando, a gente está passando ali pelo coronavírus, a gente está passando por essa crise, uma das maiores crises aí dos últimos anos, e o câmbio está disparando, né? Você vê, o câmbio chegou ali a R$ 5,20 agora nessas semanas que passaram, né? Chegou então num valor muito alto. E aí você precisa conhecer esse tipo de situação, saber olhar esse tipo de gráfico, por quê? Você precisa, quando for montar a sua carteira, traçar mecanismos de proteção. E aí, quando a nossa bolsa cai demais aqui, o dólar tende a subir. Então é bom você diversificar, ter esses dois ativos, mas você só vai conseguir ter essa noção se você conhecer esses indicadores, né? Então aqui é o câmbio tem subido muito. E aí é bom você entender também um pouquinho dessa parte de câmbio, porque se você for comprar ação, e aí se essa empresa ela depende muito de importação, ela já vai ser prejudicada com câmbio alto. Ou se é uma empresa que exporta muito, ela já vai ser beneficiada com um dólar alto. Então você tem que saber um pouco disso daqui, tá? Para você montar sua carteira, é bom também você ver nível de desemprego, porque se tem muita gente desempregada no país, a tendência é que a economia fique estagnada, porque pessoas, quando elas não estão trabalhando, elas não vão receber seu salário, logo não vão comprar ali seus bens, logo a economia para de girar, porque aí o seu Zé lá da esquina não consegue vender, o seu Antônio da padaria não consegue vender, e aí começa a travar a economia. E se travar a economia, isso é ruim para todo mundo, né? E aí veja que no nosso país, todos esses dados eu tirei lá do Banco Central, tá? Eu tirei ontem no dia 24 de março, então são dados bem atuais, como eu disse para vocês, estou gravando no dia 25, e veja que o nível de desemprego estava caindo. Agora a gente está no incógnita, porque a gente está passando na fase de quarentena. Então eu estou gravando na quarentena aqui esse vídeo. E a gente não sabe se essa quarentena se perdurar muito tempo, isso pode prejudicar o desemprego, né? Pode acabar quebrando muitas empresas e esse número tende a aumentar. E aí mudaria aqui o gráfico, começaria a subir, o que seria muito ruim para a economia. E trouxe também aqui para vocês o PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, é tudo daquilo que o nosso país consegue produzir. Aqui já é do IBGE o dado, tá? E aí o PIB é toda a riqueza que um país consegue produzir. E aí veja que em 2015 e 2016 a gente teve um PIB negativo, ou seja, nosso país encolheu. E aí veja que vamos voltar lá na inflação. Nesse período também de 2015 e 2016, a inflação estava alta e o país estava diminuindo. Então a gente estava num negócio chamado de estagflação. Isso daí é um xingamento no meio da economia, né? Porque é algo muito ruim, porque o país está travado e está com inflação. E foi o que aconteceu com a gente ali nesse período de 2015 e 2016. Só que o nosso país está voltando aí de pouquinho em pouquinho a subir. As projeções de 2020 eram boas, mas aí devido ao coronavírus começou a complicar, então vai ser o coronavírus vai atrapalhar um pouco esses dados, né? Mas veja que de uma forma ou de outra a gente conseguiu fazer uma breve análise do nosso país olhando alguns indicadores: PIB, desemprego, câmbio, inflação, taxa Selic. É bom você olhar esses indicadores antes de você montar a sua carteira, porque aí você tem uma base, você sabe aonde está colocando seus pés, sabe como que está o país, e aí você vai adequando de acordo ali com os dados, né? Como a gente viu aqui, por exemplo, a taxa fixa pagando 14% ao ano, não faz sentido você ir para a bolsa. Agora hoje pagando 3,75, aí você tem que se arriscar mais. Então você precisa conhecer da nossa economia para poder você montar uma estratégia melhor ali na sua carteira, tá? Então, pessoal, nessa primeira parte do vídeo é isso, tá? Do nosso mini curso. A gente tem que aprender a olhar alguns indicadores ali de macroeconomia. E aí na parte 2 a gente vai estudar um pouquinho de perfil de risco, né? Mas vai ser só no próximo vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Esse primeiro vídeo vamos finalizar. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Já manda para aquele seu colega que está querendo investir e aí não sabe muito bem como formar uma carteira. Manda esse vídeo aqui que eu creio que vai ajudar demais, tá bom? E aí fica aí que a gente vai mandar o próximo vídeo em breve, tá bom? E vamos seguir com esse mini curso aí. Espero que possa te ajudar muito, possa sanar muitas dúvidas suas.
E valeu, doutores, abraço, não esqueça de curtir o vídeo e sucesso pra você, valeu!